Olá, querido amigo, querida amiga, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos com mais um estudo da nossa série Discipulado, que tem por título segundo, O que fazer para ser salvo? Antes de nós estudarmos a palavra de Deus, vamos orar a Ele. Querido e maravilhoso Deus, obrigado, Pai, por esse privilégio de estudarmos a Tua palavra nesse momento. Fale comigo, fale com esta pessoa que está ouvindo. Que a Tua palavra venha a ser um bálsamo, venha a ser um refrigério, venha a ser um alento e venha a ser um norte a nossa caminhada até a Canaã celestial. Perdoe os nossos pecados, é o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, a nossa série de estudo discipulado, segundo hoje, temos por título O que fazer para ser salvo? É uma pergunta. Como o ser humano pode fazer para se salvar? O que eu e você precisamos fazer para nos salvar? A leitura diz o seguinte: talvez para muitos a expressão salvação não seja algo muito comum. Você pode pensar: eu preciso ser salvo do quê? Quando olhamos ao nosso redor, podemos encontrar resposta: injustiças, violência, crimes, doenças, sofrimento e tristeza. Como podemos sobreviver a tudo isto? Quem poderá nos salvar deste mundo tão mau, com seus efeitos tão arrasadores? Há alguém que nos pode salvar? A Bíblia, a carta de amor de Deus para nós, afirma que Deus, em seu grande amor, providenciou um plano para que fôssemos libertos das terríveis consequências do mal no mundo em que vivemos. Todos os problemas deste mundo resultam do pecado, e Deus deu seu Filho Jesus Cristo para nos libertar do pecado e de suas consequências. Vamos conhecer como Deus fez isso e o que podemos fazer para nos beneficiar desta salvação que nos é oferecida, né? Então vimos aqui que as consequências vieram a este mundo por causa do quê? Do pecado. Se nós vivemos hoje com violência, se nós vivemos hoje com crime, se nós vivemos hoje com injustiça, se nós vivemos hoje com doença, se nós vivemos hoje com sofrimento e tristeza, tudo isso é resultado do pecado. O pecado ele veio a este mundo como um intruso. Não era para o pecado vir a este mundo. Só que o pecado veio por causa de uma desobediência. Por causa da desobediência de seres criados por Deus. Deus avisou. Disse, se vocês pecarem, vocês vão o quê? Vocês vão morrer. As consequências vieram. Mas como nós podemos nos livrar? O estudo de hoje vai nos falar um pouco disso. As consequências do pecado. Qual a consequência final do pecado? Além de tudo isso que nós acabamos de enumerar, injustiça, violência, crimes, doenças, sofrimento e tristeza, qual é a consequência final que o pecado traz para o ser humano? Segundo a palavra de Deus, lá em Romanos, capítulo 5, o versículo 12, nos diz o seguinte: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. A palavra de Deus ela é bem enfática em dizer que por um só homem entrou o pecado no mundo. Que homem é esse? Adão. Por Adão, né? O pecado ele entrou no mundo. E Paulo continua dizendo, né? Pelo pecado, a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, ou seja, toda a humanidade, porque todos pecaram. Aí você pode me fazer uma pergunta: ah, mas eu não pequei. Ah, mas se uma criança que veio a este mundo, ela veio a este mundo, ela não conhece, ela é pecadora? Sim, todos nós somos pecadores quando nós nascemos neste mundo. Quando nós nascemos através da natureza carnal, quando nós nascemos gerado de nascimento carnal, eu e você somos o quê? Somos de natureza carnal. O salmista Davi, lá no Salmo 51, verso 5, ele retrata isso, ele nos diz que eu nasci na iniquidade
e em pecado me concebeu a minha mãe. O salmista Davi entendia que por ele ter nascido neste mundo através da geração, através da geração de sua mãe o gerou no ventre materno, ele sabia da sua condição. O salmista Davi, no Salmo 51, ele declara, o verso 5, ele declara a sua condição, ele diz: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Ele sabia que ele era uma pessoa que traria as consequências do pecado na sua vida. Assim somos nós. Eu e você, quando nós nascemos nesse mundo, eu e você carregamos uma natureza pecaminosa, a natureza do pecado. Mas como eu posso me livrar disso? Como eu posso ser uma pessoa perfeita diante de Deus? Como eu posso ser uma pessoa justificada diante de Deus? O estudo de hoje vai nos falar sobre isso. O ser humano pode resolver o problema do pecado? Você acha, querido amigo e querida amiga, que o ser humano por si próprio ele pode resolver o problema do pecado? O que é que você me diz? Será que eu e você temos o poder? Será que alguém aqui, ser humano, ou alguém na face dessa terra pode resolver o problema do pecado? Lá em Jeremias, no capítulo 2, verso 22, a palavra de Deus ela nos diz: pelo que ainda que te laves com a salitre e amontoes potassa, continua a mácula, ou seja, a mancha da tua iniquidade, ou seja, do teu pecado, perante mim, diz o Senhor dos Exércitos. Não é eu que estou falando, mas é a palavra de Deus. Segundo a palavra de Deus, eu e você, nós como seres humanos, nós não temos capacidade de resolver o problema do pecado. Jeremias ele diz: mesmo que tu te laves com a salitre. O que é salitre? Salitre naquele tempo era como se fosse um produto de limpeza, assim como a potassa hoje, um reagente de limpeza. Vou dar uma dica aqui para vocês. Pode ser uma água sanitária, pode ser um desinfetante, pode ser uma soda cáustica. Eram produtos de limpeza naquele tempo. E Jeremias ele diz o seguinte: mesmo que tu te laves com esse produto, vai continuar a mancha do teu pecado, vai continuar a mancha da tua iniquidade. E não é eu que estou falando isso, mas a palavra de Deus. O próprio Deus ele diz: a tua iniquidade ela vai estar perante mim, diz o Senhor dos Exércitos. Então eu e você, queridos, não temos a capacidade de nos limpar. Eu e você não temos a capacidade de limpar a mancha do pecado na nossa vida. Agora, uma pergunta que não quer calar: e como nós podemos fazer isso? Nós iremos entender no presente estudo. E a próxima vai nos dizer, vai nos mostrar de que forma eu e você podemos resolver esse problema do pecado na nossa vida. O que Deus fez para salvar a humanidade? Lá em João, no capítulo 13, o verso 16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, ou em outras palavras, não morra, mas tenha a vida eterna. Você está vendo, querido amigo? Você está vendo, querida amiga? Há uma solução para mim, há uma solução para você, e essa solução chama-se Jesus. Amém? Por isso, Jesus, ele é o antídoto. Jesus, ele é o remédio para o pecado. Você quer ser limpo pelo pecado? Você quer ser limpo pela sua iniquidade? Não é pela potassa, não é pela salitre, mas é pelo sangue precioso, pelo sangue carmesim de Cristo Jesus, nosso Senhor. Se você crê, diga um amém. Jesus, somente Cristo pode limpar. Somente Jesus ele pode limpar a sujeira do nosso pecado. Então, querido amigo, então, querida amiga, nesse momento ainda há tempo de você aceitar Jesus na sua vida. Ainda há tempo de você aceitar o Cordeiro de Deus, aquele que veio tirar o pecado do mundo, porque somente Ele é a solução para a limpeza do pecado na minha vida e na sua vida. A palavra de Deus diz lá em 1 João, no capítulo 2, no capítulo 1, verso 9, diz assim, que somente ele é fiel e justo. Jesus ele é fiel e justo para nos purificar
e para nos limpar de todo o nosso pecado. Somente Jesus Cristo é capaz de nos purificar e de nos limpar de todo o pecado. Aceite Ele enquanto há tempo. Aceite Jesus hoje na sua vida. Somente Ele pode limpar aquilo que há manchado na sua vida. Quem sabe eu falo com alguém que carrega uma dor tão grande hoje. Quem sabe eu falo com alguém nessa tarde ou nesse estudo que carrega, quem sabe, uma dor, que carrega, quem sabe, um peso tão grande na sua vida. Deixa eu te falar, querido, somente Jesus pode tirar o fardo que você está enfrentando. Ele mesmo disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Como Jesus descreveu a sua missão aqui nessa terra? Lucas 19, o versículo 10 diz assim: porque o Filho do Homem, que é o próprio Jesus, veio buscar e salvar a quem? O perdido. Jesus, ele não veio buscar aqueles que estão salvos. Jesus não veio buscar os sãos. Jesus, ele veio buscar o perdido. É isso mesmo. Jesus veio buscar a mim. Jesus veio buscar você. E quem é um perdido? É todo aquele que está numa vida de pecado. É todo aquele que reconhece a sua condição. É todo aquele que reconhece a sua necessidade de Cristo. Esse é um pecador. Esse é uma pessoa que precisa da salvação. Como Zaqueu. Zaqueu, quando teve um encontro com Jesus, ele reconheceu a sua natureza, ele reconheceu a sua necessidade, ele reconheceu o seu erro. E Jesus disse assim: olha, hoje houve salvação nessa casa. Quando nós reconhecemos o nosso erro, quando nós reconhecemos a nossa necessidade, quando nós reconhecemos que nós precisamos ser dependentes de Deus, há salvação na nossa casa, há salvação na nossa vida. Querido amigo, querida amiga, Jesus sim, ele veio a este mundo, não veio buscar aqueles que se acham salvos. Jesus não veio buscar aqueles que se acham o dono da verdade. Jesus, ele veio buscar aqueles que estão perdidos. Sim, Jesus, ele veio buscar a mim. Jesus, ele veio buscar você. Então se prepare para aquele grande encontro. Jesus, ele veio nos buscar para nos levar para um lar, como eu falei no estudo passado, que não haverá nem dor, nem morte, nem sofrimento. Apocalipse capítulo 21, verso 4, eu acredito nisso. É por isso que eu estou nessa caminhada, é por isso que eu estou com esse trabalho aqui no YouTube, para conscientizar você, querido amigo, para conscientizar você, querida amiga, que ainda há tempo ainda de adquirir aquilo que é mais precioso na sua vida. Não é uma faculdade. Eu sei que a gente precisa dos nossos bens aqui na terra, mas não é uma faculdade, não é um emprego renomado, não é uma conta recheada, não é um carro do ano, não é uma moto do ano. Isso a gente precisa dessa terra? Precisamos, mas isso não é tudo. Jesus disse para o jovem rico: deixa tudo que tu tem e vem e segue-me. O maior benefício que eu e você podemos ter nessa vida é aceitar Jesus, porque através de Jesus ele nos levará à vida eterna. Amém? Jesus cometeu algum pecado? Hebreus capítulo 4, o verso 15 nos diz: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Jesus, ele não pecou. Por isso que Jesus, ele tem autoridade. Por isso que Jesus, ele foi escolhido por Deus. Por isso que Jesus, ele é o Cordeiro de Deus, aquele que veio tirar o pecado do mundo. Sabe por quê? Porque naquele tempo lá do Antigo Testamento, o cordeiro, para que fosse aceito por Deus como sacrifício, tinha que ser um cordeiro sem defeito. Eu não tinha que ter um cordeiro com uma pata quebrada, ou uma pata cortada, ou um cordeiro com uma costela danificada, ou um cordeiro, quem sabe, sem um olho. O cordeiro, ele tinha que ser perfeito. Sabe por quê? Porque esse cordeiro já apontava para Jesus, que seria o Cordeiro de Deus, aquele que veio tirar o pecado do mundo. E é isso que o autor de Hebreus, no caso Paulo, no capítulo 4, o verso 15 diz. Ele diz que ele é o nosso sumo sacerdote e ele se compadece de nós, se compadece nas nossas fraquezas. Sabe por quê? Porque antes ele foi tentado como nós. Cristo, ele foi tentado como nós. Se você for lá para a tentação, Jesus foi tentado 3 vezes, mas a Bíblia fala aqui,
que todas as coisas, ele foi tentado em todas as coisas semelhante a nossa, mas sem pecado. Jesus, ele venceu a tentação, sabe por quê, querido? Porque ele estava ligado ao Pai. Eu e você podemos vencer a tentação, eu e você podemos ser fortes em Jesus, eu e você podemos ser fortes na caminhada se nós tivermos uma vida devocional como Cristo teve com o Pai. Jesus foi tentado em todas as coisas, mas a Bíblia fala sem pecado. É por isso que a Bíblia o qualifica, o próprio Deus Pai o qualifica para ser o nosso sumo sacerdote, aquele cordeiro que seria aceitável por Deus, lá em Efésios 5, verso 2, que aquele sacrifício foi um sacrifício aceitável ao Senhor, com aroma suave às suas narinas. Por quê? Porque Cristo era um cordeiro sem defeito, esse cordeiro que veio morrer por mim e por você. Como Jesus pagou pelos nossos pecados. Isaías, no capítulo 53, verso 3 a 6, você sabe como Jesus ele morreu pelos nossos pecados. Como Jesus pagou. Jesus ele foi levado, ele carregou sobre si as nossas iniquidades. A Bíblia fala que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Jesus ele imputou nele a nossa natureza. Era eu e você que precisávamos morrer, mas Jesus morreu no nosso lugar. Jesus ele pagou o preço, sabe por quê? Porque ele sabia que eu e você não suportaríamos, mas ele, como filho de Deus, ele, como eu falei, como sumo sacerdote qualificado, uma pessoa preparada espiritualmente, era capaz de tirar o pecado do mundo. É por isso que o próprio João, evangelista João, ele diz que Jesus ele é o Cordeiro de Deus, aquele que veio tirar o pecado do mundo. Que ato assegurou a nossa salvação? Qual foi o ato que assegurou a nossa salvação? Sim, é isso mesmo que você está pensando, a morte de Cristo. Jesus ele teve que morrer, querido. Jesus ele teve que morrer para que eu e você pudéssemos ter o direito da salvação. E eu só posso ter a salvação se eu aceitar Jesus na minha vida. E aceitar Jesus na minha vida não é dizer assim, eu aceito Jesus. Eu aceitar Jesus na minha vida é eu reconhecer o seu sacrifício e colocar em prática a sua vontade na minha vida. É fazer dele o Senhor da minha vida. Assim como Paulo disse, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Assim como Paulo disse, sejam meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Só assim eu posso assegurar a salvação em Cristo Jesus, aceitá-lo como Senhor e Salvador da minha vida, reconhecer que a vida ela não é mais minha, que eu não direciono mais a minha vida, mas que a partir do momento que eu aceito, é Ele que vai direcionar a minha vida, é Ele que vai direcionar a minha fala, é Ele que vai direcionar as minhas decisões, é Ele que vai direcionar os meus gostos, é Jesus. Só assim eu posso ter a garantia da salvação, se Jesus ele sentar no trono da minha vida e é colocar em prática o que Apocalipse capítulo 3, o verso 20 diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei, eu cearei com ele e ele comigo. É o seu desejo, querido amigo? É o seu desejo, querida amiga? Antes de finalizar esse estudo, eu queria lhe contar uma história. Existia um jovem. Esse jovem, ele tinha um barco. Ele criou um barco e ele fez uma promessa. Ele disse que ele nunca ia se afastar desse barco. Ele disse que ele nunca ia abandonar esse barco por nada, porque ele tinha feito, era algo que ele tinha feito, ele tinha um apreço tão grande pelo aquele barco. E ele disse que ele nunca ia abandoná-lo. Se ele fosse para a escola, ele ia levá-lo. Se ele fosse para a praça, ele iria levá-lo. Se ele fosse almoçar, ele iria colocá-lo na mesa. Se ele fosse para a sala assistir televisão, ele ia estar do lado dele. Se ele fosse dormir, ele iria colocar o barquinho ao lado dele. Se ele fosse ao banheiro, ele ia levar o barquinho. Então ele fez um propósito de nunca abandonar esse barco. Só que chegou um dia que ele vai para a escola e no caminho ele esquece. Isso mesmo, ele esqueceu o seu barco. E ele saiu desesperadamente, voltou para sua casa, olhou no quarto, olhou na cozinha, olhou no banheiro, olhou na sala, olhou em todos os lugares e não achou. Aquele jovem volta, triste, caminho da sua escola.
vai com a cabeça baixa. Quando ele chega na esquina, ele dobra numa rua. Quando ele chega no meio dessa rua, do quarteirão, ele olha para uma loja. É isso mesmo, ele olha na vitrine dessa loja, o que era que está? O seu barco. Ele sai desesperadamente correndo. Ele sai desesperadamente correndo ao encontro daquele barco. O dono daquela loja fica até assustado, dizendo: o que foi que aconteceu? O que é que você quer? Ele disse: eu vim atrás do meu barco. Ele disse: esse barco não é seu. Ele disse: esse barco é meu, fui eu que criei. Eu criei com as minhas próprias mãos. Como é que você diz que não é? Ele disse: esse barco não é seu. Alguém chegou aqui e me vendeu, por isso ele é meu. Hoje esse barco é meu e se você quiser, você vai ter que comprar. Ele disse: quanto é que é o preço? Ele disse: $10.000. E aquele homem saiu desesperadamente e disse: guarde que eu venho buscar o meu barco, eu vou conseguir esse dinheiro e vou comprá-lo novamente para mim. Aquele jovem saiu desesperado atrás, começou a fazer vários trabalhos e consegue o dinheiro. Ele volta naquela loja de penhores e, para surpresa daquele homem, daquele dono da loja de penhores, ele estava com o dinheiro. Ele disse: aqui está o dinheiro, cadê o meu barco? Ele disse: me dê o dinheiro. Ele paga e aquele homem novamente devolve os braços, devolve o barquinho aos braços daquele jovem. É uma história bonita, né? É uma história que teve um final feliz. Mas deixa eu te falar uma coisa: essa história retrata a minha e a sua condição. Você sabe quem é aquele jovem? Aquele jovem é ele mesmo, é Jesus Cristo. Aquele barco é eu e você. Jesus, ele nos criou de tal maneira. Jesus, ele nos criou com tão amor. Jesus, ele nos criou com tanto carinho que ele disse que nunca ia nos abandonar. Mas sabe por que nós abandonamos Jesus? Por causa do pecado. A palavra de Deus lá no livro de Isaías 52, verso 9, diz que os nossos pecados e as nossas transgressões fizeram separação entre nós e o nosso Deus. É por isso que eu e você, querido, não podemos resolver a solução do pecado. É por isso que eu e você, mesmo lavando-nos com a potassa, mesmo lavando-nos com a salitre, a nossa condição de pecador ainda vai continuar, porque a única coisa que pode ser pago é através do sangue de Jesus. E Jesus, ele vai. Aquele homem da loja de penhores é o próprio Satanás. E Satanás, quando nós pecamos, ele faz reclamação, ele diz: não é meu, não é meu, não é meu. Jesus fala: não é meu, eu criei, é meu, saiu das minhas mãos, foi eu que criei. Mas aí o inimigo fala: é meu, é meu, é meu, mentindo. A mesma coisa que ele fez, dizendo que esse mundo era dele, estava mentindo. E Jesus disse assim: é meu. Ele disse: se você quiser novamente, você vai ter que pagar. E Jesus disse: qual é o preço? Qual é o preço do resgate? Qual é o preço para que eu possa ter o meu barquinho, que eu possa ter o ser humano, que eu possa ter você? Quem sabe eu falo com você, a mim, eu e a você de volta. Jesus, ele falou isso para o inimigo. Sabe qual foi a resposta do inimigo? É o sangue. E Jesus disse assim: eu pago. E Jesus foi até a cruz do Calvário, derramou seu sangue para que eu e você pudéssemos ser libertos do cativeiro do pecado, para que eu e você pudéssemos ter vida e vida em abundância. Será que não é o suficiente para nós aceitarmos Jesus hoje como nosso Salvador? Será que não é o suficiente para eu reconhecer que eu e você precisamos de Cristo em nossa vida? Que Deus te abençoe, querido amigo. Que você possa tomar a melhor decisão da sua vida hoje, que é aceitar Jesus. Hoje Jesus disse: ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hebreus capítulo 4, verso 7. Hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia da entrega. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, o mais ele fará. Salmo 37, verso 5. Quero finalizar com você deixando um dever. A partir do momento que nós entendemos que a solução do pecado é Cristo, eu devo entender: você crê em Jesus? Primeiro passo, eu e você precisamos crer que Jesus é o Filho de Deus. Lá em Atos 16, Paulo, ele fala para o carcereiro: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Segundo, preciso aceitá-lo como meu Salvador pessoal, aceitar Jesus como meu Salvador, reconhecer que sem ele eu não posso me livrar da culpa do pecado, que somente com a morte dele eu posso ser justificado pela mancha do pecado.
E terceiro e último ponto, abrir o coração. Acabei de falar para você e vou repetir. Apocalipse capítulo 3, verso 20. Jesus ele diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei, eu cearei com ele e ele comigo. Esse é o desejo de Jesus. É o seu desejo? É o seu desejo? Se é, queridos, eu quero deixar uma decisão. Aí onde você está, você diga um amém. Você crê que Jesus morreu por você, morreu por mim, morreu por você, e você quer aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador na sua vida? Se você quer, diga amém. E último, você quer entregar a sua vida nesse momento a Jesus, entregar o seu coração? Procure uma igreja adventista do sétimo dia. Procure o ancião da igreja, procure um membro da igreja, peça um estudo bíblico para você conhecer mais a palavra de Deus. E a partir do momento do estudo da palavra de Deus, no final, peça ao batismo, diga que você quer entregar a vida a Jesus. Hoje é o dia da salvação. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Posso orar por você? Vamos orar? Querido e eterno Pai, obrigado, Senhor, por mais um estudo que o Senhor nos proporcionou. Obrigado pela certeza da salvação em Cristo Jesus. Obrigado pelo Senhor ter nos ensinado através desse estudo como podemos, Senhor, fazer, quais os passos que temos que fazer para ter a salvação. E o primeiro e único passo que nós podemos ter nessa vida é aceitar Jesus como nosso verdadeiro e único e suficiente Salvador. Ser comigo, ser com essa pessoa nesse momento, Pai, que tomou a decisão de aceitar Jesus, de estudar a Tua palavra, para dar um passo importante na sua vida. O maior passo que o ser humano pode ter nessa vida é de aceitá-lo como Senhor e Salvador de sua vida. É bem verdade, Deus, que o inimigo irá fazer de tudo, o inimigo irá querer bagunçar, o inimigo vai querer colocar barreiras, mas nesse momento, em nome do Teu Filho amado Jesus, eu te peço que todas as barreiras venham cair, que o Senhor dê força para essa pessoa, que ela possa se levantar, que ela possa se erguer de onde ela esteja, que ela possa se levantar e possa aceitar Jesus nesse momento, porque hoje é o dia de salvação. Perdoa os nossos pecados, dá-nos a Tua paz e muito obrigado pelo Senhor ter derramado o Teu sangue na cruz do Calvário para nos dar vida e vida eterna. Obrigado por tudo, é o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Se você gostou desse vídeo, dê um like, compartilhe com seus amigos, com aquelas pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. E, importante, inscreva-se nesse canal. O nome desse canal é Desbravando as Escrituras, tá? Desbravando as Escrituras. Nós estamos aqui desbravando as Escrituras, estamos aqui espalhando, propagando a palavra de Deus. E quando você se inscreve, compartilha, quando você dá um like, você está aumentando para o crescimento desse canal e você está me ajudando, não só a mim, mas também ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a cumprir o último sinal da volta dele, o último sinal da volta de Jesus, que está lá em Mateus capítulo 24, verso 14. E quando este evangelho do reino for pregado a todo mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Que Deus te abençoe, meu querido amigo. Até a próxima. Tchau, tchau.